A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, uma parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, amém? Vamos aumentar aí o canal e fazer chegar a muitos irmãos. Hoje nós vamos estudar 1 Reis, capítulo 13. Capítulo 13. E vamos crescer bastante aqui, porque esse capítulo 13 aqui é muito edificante, tem muitos princípios aqui espirituais para as nossas vidas, amém? Então, desde já vai sentando o dedo no like aí, compartilhando com seus amigos, seu círculo de amizade, familiares, beleza? Versículo 1 vai dizer assim: por ordem do Senhor, veja bem, por ordem do Senhor, um homem de Deus, ele vai sair de Judá e vai a Betel. Opa, peraí. Betel é no norte. Betel está no norte. Ele vai sair do sul de Judá e vai a Betel. Vamos lembrar, quem está acompanhando aí no nosso canal, os estudos anteriores, que o reino já se dividiu, ok? Então, esse homem de Deus, que a gente não sabe quem é esse profeta, sabemos que não é nem o profeta Aías e nem é o profeta Semaías. Por quê? Porque esses dois profetas eles vão ser citados depois desses capítulos aqui. Então, é um homem de Deus que Deus levantou para ir ao reino do norte e profetizar contra Jeroboão e as coisas que Jeroboão está fazendo. Eita! Meu irmão, está pensando que é fácil ser profeta? Profetizar coisas boas é mole, é maravilhoso. Agora eu quero ver você ir lá e profetizar contra um rei doido, ímpio, pagão, se desviou totalmente da vontade de Deus, só está fazendo bobagem lá no Reino do Norte. E é isso que esse homem de Deus foi fazer, levantado pelo Senhor. Ele sai lá de Judá e vai lá em Betel, ok? E ele chega lá e Jeroboão, irmãos, quando ele chega, Jeroboão está de pé junto ao altar para queimar incenso. Mas como assim? Jeroboão queimando incenso não é o sacerdote que faz isso? Bom, deveria ser, né? Mas como está uma bagunça tremenda lá no Reino do Norte, os sacerdotes, conforme nós estudamos na quinta-feira anterior, os sacerdotes foram escolhidos por Jeroboão, eram homens da pior espécie, tá? Nem eram da tribo de Levi, nem eram da descendência de Arão, então estava uma bagunça total, de maneira que quem queimava o incenso, quem sacrificava no altar, era o próprio Jeroboão, desse jeito. E quando o homem de Deus chegou, versículo 2, ele clamou contra o altar, aquele altar onde o rei estava queimando incenso. Ele clama ao altar e ele começa a dizer: ó altar, assim diz o Senhor. E aí o rei Jeroboão, naturalmente, deve ter parado para ouvir o homem clamando, o homem falou alto, o povo também ali, vendo aquilo tudo. E aí aquele profeta, proclama ali a profecia. Um filho nascerá na família de Davi. Opa, família de Davi? Jeroboão já começou a não gostar, porque Jeroboão rompeu com a família de Davi. Lá no sul está governando o filho de Davi, Roboão. E ele está governando o norte, as 10 tribos. Então agora vem um profeta lá da tribo do sul, do governo de Roboão, para dizer que Deus vai fazer com que um filho de Davi volte a reinar. Opa, essa profecia já está me afrontando. E o profeta continua dizendo: e esse filho na família de Davi se chamará Josias. Irmãos, sabe quantos anos essa profecia vai se cumprir? 360 anos depois. Mas ela se cumpriu. 360 anos depois, mas ela se cumpriu.
Então, desde já, aprenda que quando a palavra de Deus é profetizada, não importa quanto tempo ela vai levar para se cumprir, mas ela vai se cumprir. Se há uma promessa na sua vida, se há uma profecia, meu irmão, vai se cumprir. Tenha a certeza absoluta disso. E sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. Ossos humanos serão queimados sobre você. O profeta falou. E aí, meu irmão, Jeroboão não gostou daquela profecia, não. E o profeta continuou dizendo. E este é o sinal de que o Senhor realmente está falando. Esse altar aí vai se fender. E as cinzas do que vocês estão queimando aí vão se derramar. E aí, meu irmão, o Jeroboão, na mesma hora, se levantou e disse assim, prendam esse profeta. Quando ele fez assim com o braço assim, ó, prenda esse profeta, o braço ficou paralisado, irmão. Ficou paralisado. Ele não conseguia mexer com o braço não voltava mais. Ele tentava voltar com o braço e o braço não voltava. Desse jeito, irmão. E na mesma hora o altar quebrou, as cinzas se derramaram, porque o sinal que o profeta deu acabara de acontecer, porque ele falava por ordem do Senhor. E aí o Jeroboão ali com aquele braço ali, com aquele dedão apontado para o profeta, dando ordem para prendê-lo, vendo que seu braço não voltava mais, porque ficou paralisado, mudou naturalmente a ordem e começou a pedir ao profeta que intercedesse a Deus em favor dele para que seu braço voltasse. E aí o profeta intercedeu e o braço voltou e ele ficou normal. Vai brincar com as coisas de Deus, não é? E aí, esse rei sem vergonha, que é o Jeroboão, ele vai tentar chavecar, tentar ganhar o profeta. Esse profeta, ele é um profeta jovem, tá? E ele vai dizer assim, vamos lá na minha casa, vamos lá que eu vou preparar um banquete para você, para que eu possa te recompensar. Ué, mas não está querendo prender o cara? Está querendo prender o cara. Mas agora não, eu quero te recompensar, porque você intercedeu por mim, meu braço voltou ao normal, né? Então, na verdade, irmão, o Jeroboão era astuto mesmo, entendeu? Ele era astuto, ele não queria honrar profeta coisa nenhuma. Ele só queria fazer cortesia, né, para um homem cujo poder era maior do que o dele, que ele viu, né, ali exposto diante de todo o povo. Essa que é a verdade. Mas um homem de Deus, versículo 8, deixou muito claro que a ordem de Deus para ele era que ele não aceitasse oferta alguma. E ele responde para o rei Jeroboão o seguinte, mesmo que você me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. E nem vou comer e nem vou beber nada, nem da tua casa e nem desse lugar. Não é da tua casa que eu não vou nem comer nem beber. Eu não vou comer nem beber nem da tua casa, nem da casa de ninguém e nem dessa região do norte. É a ordem que eu recebi de Deus. Chegar aqui, profetizar e descer. E outra coisa, eu não posso descer nem pelo mesmo caminho que eu vim. Entendeu? Porque foram ordens que eu recebi. Foram ordens que eu recebi. E aí a gente pergunta, por que Deus deu essa ordem? Para que o profeta jovem não comesse nada lá em cima, no norte. Bom, aí tudo bem, a gente sabe, né? Que havia uma apostasia tremenda, tudo ali consagrado aos bezerros de ouro, aos deuses pagãos egípcios, então tudo ali era maligno, né? E a gente entende. Mas por que não voltar pelo mesmo caminho que foi? A razão, irmãos, é para que ninguém visse um profeta sair do sul, debaixo de uma ordem de Deus,
ir lá no norte, profetizar e voltar, e todos reconhecerem no seu retorno para o sul, para Jerusalém, para o templo, entendeu? E reconhecerem que era o mesmo homem que profetizou, que o altar quebrou, que as cinzas caíram, que a mão do rei ficou paralisada, que o profeta orou e ela voltou ao normal, entendeu? Então, ele não podia ser reconhecido, ele tinha que vir por outro lugar. E por que Deus não queria que ele fosse reconhecido? Para que o povo do norte continuasse com os seus olhos cegos. Era isso que Deus queria. Deus não queria abrir os olhos do povo do norte, porque já estavam num estado de apostasia tão grande que Deus não queria que o povo fosse despertado, entendeu? Pelo profeta que ele enviara, porque senão o povo ia começar a temer, ia começar a descer para Jerusalém, entendeu? Ia começar a descer para Jerusalém, ia começar a voltar ao templo, né? Mas com aquele coração todo corrompido, totalmente corrompido, sem nenhuma mudança. Porque não houve mudança antes, irmão. Já não havia mudança no reinado de Salomão. Salomão governou servindo aos deuses, o povo não estava nem aí, certo? Quando elegeram Roboão, foram se queixar apenas pelos impostos. Em nenhum momento se queixaram por conta da idolatria. O povo já estava corrompido, então Deus mandou o profeta jovem, na verdade, para punir, tá? Para declarar uma profecia de punição. Não foi para que o povo pudesse ser restaurado, porque aquele povo precisava, na verdade, era de disciplina. E essa disciplina vai vir, né, nos próximos estudos que nós acompanharmos, a gente vai ver que essa disciplina vai vir, ela vai vir pesada, irmãos, vai vir pesada, e aí o povo vai se quebrantar, ok? Então, por conta disso, o profeta recebe a ordem de não voltar pelo mesmo lugar. Mas esses acontecimentos, eles chegam no ouvido de um profeta velho que morava lá em Betel. Um profeta velho que já estava corrompido, porque ele estava lá no reino do norte, servindo ao rei Jeroboão, totalmente corrompido. E aí os filhos desse profeta velho, né, que também deviam estar tudo corrompido também, contaram para ele tudo o que aconteceu. Quando esse profeta velho, ele ouviu o que aconteceu, ele imediatamente mandou que os filhos selassem para ele um jumento e ele correu para se encontrar ainda com o profeta novo no caminho. E encontrou o profeta novo, versículo 14, embaixo de uma grande árvore, provavelmente um pinheiro, uma árvore qualquer, certo? E aí ele está lá, sentado debaixo dessa árvore, tá? E chega o profeta velho e pergunta: você é o profeta que veio lá de Judá? E ele responde: sou eu mesmo. E aí o profeta velho fala para o profeta de Judá, mais novo, né? Venha à minha casa e coma alguma coisa lá. E o profeta responde a mesma coisa que respondeu ao rei Jeroboão: eu não posso comer nada aqui, nem na sua casa, nem na casa do rei, nem na casa de ninguém, porque a palavra do Senhor, versículo 17, me deu esta ordem: não coma pão nem beba água lá no norte, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Eu estou debaixo de uma ordem de Deus. E aí, irmãos, meu Pai eterno, versículo 18, o profeta velho, idoso, responde: eu também sou profeta como você. Não
Não era, ele era corrompido. Mas ele diz isso, eu sou profeta como você. E olha o que ele vai dizer. E um anjo, isto é, um mensageiro de Deus, me disse por ordem do Senhor. Mentira, mentira, mentira. Mas ele disse isso. Um anjo, por ordem do Senhor, esses camaradas que querem dar uma de espiritual, eles costumam, né, até mudar a maneira de falar, né? E ele disse, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Oh, parece que está aqui, né? E aí o profeta novo caiu nessa cilada, irmãos. Quantos crentes, meninos, estão caindo nessas ciladas de falsos profetas que fazem essa cena, né, de espiritualidade vazia, que colocam Deus no meio. Eis que eu sou o Senhor que te fala. Você já deve ter ouvido isso, né? Eis que eu sou o Senhor que te fala, eis que um anjo não sei o quê, eis que isso, eis que aquilo, eis que o Senhor, eis que etc, eis que tal. E um monte de meninos e meninas na fé, sem provar o profeta, sem provar a profecia, sem provar coisa nenhuma, sem provar a palavra, sem ter respaldo bíblico, vão acreditando nesses revelamentos, que não é revelação, é revelamento. E por conta disso vão quebrando a cara. Como vai quebrar a cara e vai perder a vida esse profeta novo? Porque vai acreditar nas mentiras desse profeta velho. Então esse profeta velho, ele mente dizendo que recebeu de Deus uma ordem para que o profeta novo vá comer na sua casa, mas é tudo mentira. E ele consegue levar o profeta novo para a casa dele. E foi só o profeta novo comer um pedacinho do pão que o profeta velho já veio e manda-lhe uma profecia para ele, dizendo: você desafiou a palavra do Senhor, você não obedeceu a ordem que o Senhor Deus te deu e já largou um dedo na cara dele de acusação. É o tentador, irmão. O profeta velho sendo usado como um instrumento de tentação. E aí me vem a pergunta, quando eu estava mergulhando nesse texto, por que o profeta velho fez isso, irmãos? O bicho já estava velho, já estava corrompido lá no canto dele. Por que ele foi lá perturbar a vida do profeta novo, que estava no caminho do Senhor direitinho? Por quê? Porque esse homem, o profeta velho, ele já era governado pelos seus próprios interesses. E agora era a oportunidade dele, irmãos, de mostrar para o rei Jeroboão e alcançar seus favores. O objetivo do profeta velho, irmãos, era aderir à política religiosa do rei Jeroboão. Entendeu? Principalmente agora que o culto, a farsa de Jeroboão foi exposta pelo profeta novo, que o altar se fendeu, que as cinzas caíram, que o braço do rei ficou paralisado, toda aquela mentira foi exposta. Então, ele, profeta velho, teve a oportunidade de agradar o rei Jeroboão, o rei pagão, né? E ele foi lá corromper o profeta novo. E ele acelera, ele corre para encontrar o profeta novo no caminho, né? E vai enganá-lo, vai traí-lo, entendeu? E por conta de ser cascudo, ele consegue enganar o mais jovem. Tudo para criar uma impressão no rei Jeroboão. E o que ele quer causar? Qual a impressão que ele quer causar?
tanto no rei Jeroboão quanto no povo do Reino do Norte. Ele quer mostrar que o profeta novo, na verdade, era um impostor. Mas como impostor, se o sinal aconteceu, se o altar quebrou, se a cinza foi derramada, se o braço do rei Jeroboão ficou paralisado, se na intercessão dele o braço voltou ao normal, como é que ele era um impostor? Não, ele era um impostor sim, porque ele chegou aqui dizendo que não podia voltar pelo mesmo caminho, ele não podia comer pão, ele não podia beber água, ele não podia entrar na casa de ninguém aqui, por ordem do Senhor. Como é que ele voltou comigo? Como é que ele foi lá na minha casa comer pão lá em casa? Impostor. E outra coisa, sabe como é que a gente sabe que ele é um impostor? A prova de que ele é um impostor, a prova é o seguinte, ele está morto. Ele está morto, um leão matou ele no caminho, ele estava voltando para o sul. E foi o que aconteceu, irmão. Por essa desobediência, o profeta novo, quando ele volta para o sul, para Judá, entendeu? Pela sua desobediência, um leão o encontra no caminho, ataca ele, não o devora. Você já viu isso? O leão ataca o cara, mata, mas não devora. E não ataca o jumento. E fica parado. O leão fica parado. Só ataca o suficiente para matar o profeta novo. Não o devora, nem ataca o jumento. O jumento fica ali normalzinho, direitinho, paradinho ali também. Tá? E fica todo. Aí o profeta velho fica sabendo, pega o profeta novo, morto, e leva para ser sepultado lá em Betel, certo? E aí ele faz isso, versículo 23, né? Quando o homem de Deus acabou de comer, o outro sela o jumento para ele, um leão atacou, versículo 24, né? E o cadáver fica estendido lá, versículo 25, e aí, versículo 26, acontece a tragédia, tá ok? E no versículo 30, o profeta velho vai lá e pega o profeta novo já morto e começa a clamar, meu irmão, hipocrisia pura, certo? E o 31, interessante, sepulta o profeta novo no sepulcro, no túmulo que era dele, profeta velho, já tinha um sepulcro lá preparado, porque já estava velho, e diz para os filhos dele o seguinte, olha, ponham os ossos dele ao lado do meu quando eu morrer, tá bom? Quando eu morrer, eu quero ser, né, posto ao lado dele, para que os nossos ossos fiquem juntos, fiquem juntos. E aí a gente fica pensando, por que esse profeta velho queria ser enterrado ao lado, né, e com os ossos colados no profeta novo, né? Porque na cabeça dele, ele acreditava, né, que, sei lá, fosse beneficiado na ressurreição, quem sabe, né? Quando o profeta novo fosse ressurreto, ele também fosse ali por conta de estar, né, os seus restos mortais misturados, né, com os ossos do profeta novo, qualquer coisa assim. Verdade é que lá em 2 Reis, capítulo 23, 18, o rei Josias, lembra da profecia? Deus ia suscitar um rei da descendência de Davi? Pois é, 2 Reis 23, 18 fala do Josias. E aí, esse texto a gente tem que ler, 2 Reis 23, 18, que vai falar assim, olha que coisa legal. 23, 18 diz assim, e disse Josias, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que veio lá do sul. Olha aqui. Então, de fato, aconteceu isso mesmo. Ninguém mexeu ali naquele túmulo por ordem do rei Josias, ok? Então, irmãos, a mensagem
que o Senhor declara contra o altar lá de Betel, contra todos os altares idólatras da cidade, tá? Certamente se cumpriu, e o profeta velho sabia disso, tanto que ele fala isso para os filhos dele, né? Me enterrem junto, porque essa profecia do profeta novo vai se cumprir. Irmãos, o profeta velho sabia que o profeta novo estava falando a verdade. Ele sabia, irmãos. Mas ele era tão conivente com a corrupção do rei Jeroboão que ele teve a coragem, entendeu? Para agradar ao rei Jeroboão na sua corrupção, entendeu? Que ele teve a coragem de desviar o profeta novo do seu caminho. Tá? Que coisa horrorosa, irmãos. Que coisa horrorosa. O que leva um homem, né, a praticar coisas assim tão baixas, tão horrorosas, tá? Enfim, não tem nem adjetivos aqui para adjetivar um homem como esse, tá? Enfim, e aí, por conta disso, do profeta velho, entre aspas, provar que o profeta novo era um impostor, o Jeroboão continuou fazendo as mesmas coisas, versículo 33, mudou nada, continuou nomeando sacerdotes por conta própria, altares idólatras, consagrava quem ele quisesse para o sacerdócio, bastava ter dinheiro, de acordo com 2 Crônicas 13 e 9, eram aqueles que, né, tinham bens, esses ele consagrava para sacerdote, tá? A ralé, a classe baixa não, só os que tinham dinheiro, tá? E eu encerro aqui, versículo 34, que o pecado de Jeroboão levou não somente a sua queda no reinado, como o extermínio de toda a sua família. Foi eliminado na face da terra. Isso está declarado lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 29, uma profecia do profeta Aías, quando o rei Baasa, logo após, mandou exterminar toda a casa do rei Jeroboão, toda a família, todos os descendentes da família de Jeroboão, por conta desse mal, desse paganismo, né, desse desvio, dessa afronta que ele fez contra Deus. Deus ordenou que não somente ele, mas toda a família dele fosse exterminada da face da terra. E assim, nós encerramos o capítulo 13, lamentável capítulo da Bíblia, 1 Reis, capítulo 13, e fica aqui para nós esse grande aprendizado, sobretudo do profeta novo, que estava indo muito bem no caminho do Senhor, mas por uma inocência, uma ingenuidade, uma falta de maturidade, de sensibilidade, de permanecer firme na obediência, deu ouvidos a um falso profeta, tá? E acabou, infelizmente, sofrendo o que sofreu. Então, meu irmão, fique esperto, fique firme na palavra, amém? E que Deus te abençoe, te guarde, beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Fique na paz.